Esse monitor, o cliente alegou que ao ligar pela manhã, ele demorava para ligar e depois começou às vezes ligava, às vezes não. Quando ligava, depois de um tempo, quando o sistema entrava em espera, aí ele não voltava mais, ficava piscando e não ligava mais o display. E aí tirava da tomada, deixava um tempo desligado, ele voltava a funcionar normal. Aí era só o sistema entrar em modo de proteção de tela, quando era para ligar novamente não ligava. E às vezes pela manhã ao ligar ele já começava esse loop de piscar a tela, apareceu a imagem já de imediatamente desligar. Testei a fonte, estava normal, dando os 19 volts normal. Testei com multímetro. Aí desmontei o monitor. Percebi que logo de imediato os capacitores aqui, eles aqueciam muito. Tava muito quente. Essa bobina aqui chegava fácil aos 50 graus mais ou menos. Aqui no capacitor, ele tem uma tensão de 50 volts, que é onde tem um chaveamento para os MOSFETs, para os LEDs. Chega fácil aos 60 graus, o que não é normal. Achei que fosse o MOSFET aqui de entrada, né? E do chaveamento para os LEDs. E esse capacitor também aquece muito. Estava aquecendo muito. Está aquecendo. Isso com a fonte original. Aqui nos barramentos de LED também está aquecendo muito. Tem local aqui que chega quase a 40 graus. Ou 40 e poucos graus, quase 50. A 33. Se aproximar mais aqui, ele vai chegar bem mais. Tem local aqui que chega bem mais. Tava chegando a 40, 50 graus aqui. Aí percebi que com a fonte original dele, a tensão aqui tava, quando liga o monitor, que é para 16, o que não é normal, ele teria que manter os 19 volts. Isso já indica que há um problema na fonte, na fonte externa, né? Que esse monitor, a fonte é uma fonte de 19 volts, pode ser substituída facilmente, né, por outra do mesmo valor. E na entrada dá os 19, os 16, ele cai para 16 quando liga, e aqui mantém os valores de 50, que é do chaveamento, né? Aqui ele mantém o valor, porque esse valor é chaveado pelo MOSFET, então ele fica essa tensão no capacitor dos LEDs, no capacitor que vai para os barramentos de LED, mantém essa tensão de 50 volts. E por isso que aquece, porque quando ele tá com 19 que liga, como ele não consegue entregar a corrente, aí ele, para manter a corrente, ele cai a tensão caiu de 19, ele cai para 16. Vou fazer um teste aqui para demonstrar. Ó, vou desligar o monitor. Ao desligar, a tensão já foi lá para os 19 volts. Já manteve os 19. Mas se eu ligar novamente aqui, ó, é difícil mostrar aqui. Se eu ligar novamente, o monitor, ó, a tensão caiu para 16. Isso com a fonte original dele que está dando problema. Eu vou trocar essa fonte, colocar outra para demonstrar o que está acontecendo. Eu vou tirar essa aqui está. Eu vou colocar uma outra fonte que eu tenho aqui.
Aqui já tirei a fonte dele. E aqui já tá os... Vou colocar os 19. Vou ligar o monitor. Pronto, liguei. E ela dá uma oscilada um pouquinho, mas é normal, ela não caiu. Atenção, o monitor tá ligado e manteve os 19 com... Não, já não caiu mais com a outra fonte. A temperatura aqui já baixou muito. Aí ela já nem aquece mais esses capacitores e mantém a tensão de 19. E continua mantendo os 50 aqui, né? Mas já diminui o trabalho do MOSFET, que estava chaveando mais para manter os 51. Agora ele já vai ter os 50 volts sem aquecer tanto quanto estava aquela hora. 51 volts e já não está chaveando mais tanto quanto estava para manter os 50. Nesse caso aqui não precisaria nem desmontar, né? Era só trocar a fonte, mas como eu testei a fonte de primeira e manteve, tava o 19 e continua 19. Se eu testar essa fonte aqui fora do monitor, ele vai manter os 19. Vou testar aqui para fora vou desligar aqui. Ó, se eu testar aqui diante ele vai manter os 19 lá. Ó, 19 volts. Isso porque tá sem carga. Na hora que colocar aqui no monitor, e acontecia uma coisa estranha, que quando ele estava em modo de espera, ao colocar medir as tensões aqui na saída, ele saía simplesmente ele caía a tensão de 18 para 2 volts, era como se fosse quase um desligando. Ele ia para 2 e depois voltava, ficava em 8 as tensões aqui nesse capacitor. Aí ele ia voltando e mantinha uns 12 volts, 11, 12 volts. Ele nunca voltava para os 19, como está aqui agora. Aí nesse caso eu vou fechar, vou tentar o reparo da fonte, vou verificar se vai ter capacitores para trocar, se os capacitores estão ruins. Se não tiver os capacitores da mesma capacitância, aí nesse caso eu vou colocar outra fonte e tá resolvido o problema. Como era esperado, né? Eu falei anteriormente sobre o capacitor que poderia estar com problema na parte de filtragem da fonte, e é o que está acontecendo aqui nesse caso. Esse capacitor aqui está estufado, e aí por isso que estava dando aquela queda de tensão quando ligava o monitor. Eu vou substituir, vou ver se eu tenho um outro do mesmo valor, substituir. Não é recomendável para quem não tem experiência com eletrônica mexer com essa fonte, né? Para usuário comum é muito mais fácil comprar uma fonte nova que não é tão caro, substituir logo por completo. Seguir o capacitor no mesmo valor, só que infelizmente o tamanho são diferentes, mas acredito que vai encaixar, que tem um espacinho de sobra na carcaça. Muitas vezes não dá certo, tem que pegar o mesmo tamanho, né? Mas nesse caso aqui acredito que vai dar certo, sim, pela forma que tá aqui.
tem um espaço sobrando. Estou agora fazer os testes e se tiver tudo ok, montar o monitor e deixar em teste. Bom, já manteve os 19, né? 18,98 e vou ligar para ver se ele mantém os 18, os 19 volts. Na verdade ele ficou um pouco acima quando liga, mas isso é normal. Ele manteve os 19 volts.